E aí, chegando ao final da temporada da NASCAR Brasil. Estamos aí, né? Última etapa do ano, brigando aí pelo título da Special Edition do Kaká. Claro, daqui a pouco tem um treino livre, vamos ver se a gente conseguiu fazer um acerto bom para começar o final de segunda-feira. Então, bora se divertir no final de semana, então, último de NASCAR. Vamos lá, se divertir, vamos buscar essa vitória e o título aí da Special. Valeu! É ruim pro motor, é ruim pro câmbio, cara, porque eu entendo que é um bloqueio pro cara não meter a marchante para não estourar o motor. Só que se ele deixa uma redução baixa, então eu não reduzo no ponto certo, ele reduz muito baixo, muito baixo. Dá um puta tranco, entendeu? Dá um puta tranco pras rodas, é ruim. Sexta-feira, fim do dia, digamos que assim, a sexta-feira foi de trabalho hoje, né? Porque, cara, eu consegui parar com você. Só resolver um probleminha. Resolveram lixar o planeta aqui do lado aqui nosso aqui agora. O Down já deu uma lambida, né? É. O Down já deu uma carimbada. Mandou bem ele hoje, hein? Mandou bem. Nosso Down. O Down é o nosso participante. Não é nem mais oculto, né? Ele já tá em quase todos os vlogs já. E os comentários deles são muito bons. São ácidos. Mas foi bem hoje ele. E eu fui mal, hein? Cara, que dia difícil. A gente veio de vitórias, pódio, muita coisa disputando o título, mas o pessoal tá trabalhando aqui no meu carro atrás porque não foi bom não. Nem perto de ser bom hoje. E o pior, não pegou a data. Então a gente não sabe, eu tenho a impressão que foi motor mais do que o carro. Mas a gente não tem como comprovar, porque a gente não tem a telemetria. Então vamos tentar resolver isso amanhã, nos treinos. Óbvio, eu fui o último a sair, deu bandeira vermelha e quando eu voltei estava meio garoando, pneu muito frio. Então a volta foi muito ruim porque estava tudo muito frio. Mas ao mesmo tempo, ficou muito longe do tempo. Geralmente sexta-feira eu fico longe do tempo, porque todo mundo já sabe. Quem não sabe que está caindo de paraquedas aqui agora, na NASCAR Brasil a gente tem um pneu só para fazer treinos, classificação e 3 corridas. O mesmo pneu. Então por isso eu ando muito pouco na sexta. Geralmente sexta eu saio de manhã para ver se está tudo funcionando e dou uma saída com 2 voltas mais ou menos rápidas, sem forçar muito, para não correr o risco de bloquear um pneu, de deslizar, sair da pista, para que tá tudo em ordem. Então geralmente eu nunca fico entre os primeiros na sexta, mas dessa vez eu fiquei muito longe do tempo, mas muito longe mesmo. E aí a preocupação de que se não tem falta de velocidade, a gente não conseguiu olhar a data para poder consertar isso. Então estamos preocupados, não está fácil não. Essa etapa vai acontecer igual à última, são a ordem do grid da classificação no último treino, aí classifica, escolhe a posição, inverte na segunda e vai a terceira. Melhor, vai. A voz misteriosa. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor para vocês. No treino livre de sábado,
ele não vale nada, digamos assim, em termos de classificação ou ponto. Ele vale a ordem de entrar na pista na classificação. A gente entra pela ordem inversa, é sempre bom entrar por último, porque você pega a pista mais limpa, mais emborrachada, vai melhorando. E você já sabe o tempo dos seus rivais. Dito isso, tem um treino livre. Classificou, perfeito. Do 11º para trás, vai largar assim nas 2 primeiras provas, que elas valem 18 pontos. Os 10 primeiros escolhem a posição de largar. Como assim, Kaká, escolhem? Sim, escolhem a posição, mas ela tem que ser invertida na segunda prova. Então, o primeiro a ir lá escolher é o pole. Se o pole escolher largar na pole na primeira etapa, ele tem que largar em 10º na segunda. Se ele escolher largar em segundo, ele larga em 9º, é 3º e 8º, 4º e 7º, 5º e 6º, 6º e 5º e por aí vai. Então, todos os 10 primeiros vão ter mais ou menos uma igualdade de condições nas 2 provas. Então, o importante é você classificar entre os 10, apenas isso. A soma de ponto dessas 2 provas, que são provas que valem menos ponto, define o grid de largada, soma ponto do campeonato, mas essa soma de ponto dessas 2 provas define o grid de largada da prova principal. Ou seja, quem mais soma ponto nessas 2 provas é o pole position, o segundo que mais soma pontos larga em segundo, e aí você corre a corrida principal de domingo à tarde, valendo o título. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá? Vocês entenderam? Pra ver a última corrida, certo? Que a gente teve aqui na NASCAR. Na sua opinião, sua estratégia foi boa na última corrida? Porque a primeira você ganhou, a segunda choveu. Na verdade, a segunda não, a principal choveu, né? E aí você não conseguiu atacar, que o objetivo era justamente garantir e atacar. Você acabou ficando em terceiro. Você acha que foi uma boa estratégia? Vai inverter alguma coisa nessa? O que você está já pensando? Não, eu acho que o clima prejudicou mais do que a estratégia. E nosso carro não andou bem na chuva, nenhum carro da nossa equipe andou bem na chuva. Eu acabei ficando em quarto, perdi o pódio da corrida principal ali no finalzinho. Que até foi essa posição que tirou minha oportunidade da briga pelo overall, que seria muito improvável, mas estaria na briga. Mas a gente está em segundo no campeonato da Special Edition, então assim, poderia ter sido melhor? Poderia, mas eu acho que não foi culpa da estratégia, sim do acerto do carro na chuva. No finalzinho eu fiquei sem limpador de para-brisa, mas ganhei uma prova e andei bem nas outras. Então, a culpa não foi da estratégia, a culpa foi do desempenho do carro na chuva, que não permitiu avançar na segunda prova e principalmente na corrida principal tive muita dificuldade. Mas pude largar em terceiro, manter a posição durante muito tempo. Quando a chuva apertou, a gente apostou que ia secar. E aí largou mais com setup mais para o seco e choveu no meio da prova muito forte. Então a gente do meio para o final foi lento. O Valdeano acabou com méritos, ultrapassando, foi para o pódio. E é isso, faz parte da corrida acertar e errar, mas foi um bom final de semana lá no Velocitar. E espero que seja um bom final de semana aqui em Interlagos. Para citar o pessoal também, última etapa, NASCAR, primeiro ano de Kaká Bueno na NASCAR. Curtiu? Cara, bacana, curti. Eu tive muitos problemas mecânicos no começo da temporada, fiquei muito longe da pontuação. Depois a gente teve um desempenho muito forte, com vários pódios, com vitórias, pole position. Acho que a gente melhorou muito no final, na parte final do ano. Tanto é que eu estou em quarto no Campeonato Geral, em segundo na Special Edition, com chance de título. Então assim, não dá para dizer que foi ruim. E a junção minha com a RC sempre deu bons frutos, né? Foram 3 anos de Stock Car, com 2 títulos e um 4º lugar. Foram 3 anos na Endurance, com 1 título e 2 vices. Ou seja, sempre que a gente andou super bem e de novo aqui da equipe está andando super bem. Então, se não é a equipe mais competente do automobilismo, porque eu também tenho minha equipe na Stock Car e eu tenho que defender minha casa, e no Mateis eu tive resultados espetaculares. Se não é a equipe mais competente, mas com certeza é a mais premiada, é a equipe que tem mais títulos em tudo. Então, estou muito bem servido aqui. Tomara que a gente possa continuar no futuro. Mas primeiro vamos encerrar esse ciclo bem encerrado aqui. Se vier o campeonato, ótimo, será mais um e brilhante. Se não vier o campeonato, faz parte, assim é o automobilismo. Botar uma tacinha do lado daquele nome aqui, na NASCAR não tem nenhuma ainda, viu? Não, eu tenho muito orgulho dos meus títulos. Muita gente me parabeniza pelos 5 títulos da história, mas eu tenho 10 títulos brasileiros, eu tenho um título sul-americano, então eu cuido muito bem dos meus 11 títulos, quem sabe um 12º nesse final de semana. Valeu.
Senhor, fim de temporada 2025. Sua visão de como foi a temporada da equipe em 2025? Cara, eu acho que foi uma temporada bem legal. Acho que o time de pilotos aqui, uma turma, assim, uma equipe super legal de estar trabalhando junto. A gente teve um ano que foi difícil, desafios, tivemos problemas no meio do caminho, mas tivemos uma boa performance, andamos bem, fomos competitivos com os carros aqui da equipe, o Kaká. Estamos disputando agora no final a Special Edition e também entre os primeiros do campeonato do ano inteiro. A gente podia estar brigando com o Kaká aqui pelo campeonato overall. Alguns problemas aconteceram, vocês viram aí no meio do caminho, mas super feliz e vamos tentar fechar com chave de ouro. Quem sabe buscar mais uma vitória agora no final. Trabalhar com o Kaká Bueno entende muito da coisa também, né? Ele vai no detalhe. Como é que é você? Você é uma nova geração da RC, trabalhando com o Kaká Bueno. Assim, acho que é a segunda vez, já foi na Endurance. Exato. Mas ele traz uma bagagem muito forte. Como é que é trabalhar com o Kaká Bueno? Cara, o Kaká é um cara que contribui com a equipe, contribui com o acerto do carro e a gente achar o melhor acerto. Eu sou muito fã dele, gosto muito de trabalhar com ele. Conheci ele quando eu ainda era pequeno, né, quando ele trabalhava com meu pai na Stock Car. E pra mim é uma honra ter ele. E cara, eu sim, também é uma realização pra mim também estar trabalhando com ele, porque pela experiência que ele tem, pela experiência que ele traz, e estar podendo ajudá-lo e também trabalhar com ele para ter um bom desempenho, pra mim é muita satisfação. E ele é um cara que é muito querido pela equipe inteira nossa, tem história com a gente e a gente quer fazer mais história ainda com ele. Pela experiência dele, você usa ele, por exemplo, para puxar todo mundo? Como é que funciona na sua cabeça, estrategicamente para você, ter o Kaká Bueno na equipe? Eu acho que ele puxa todo mundo, porque todo mundo aqui, os dados são compartilhados, ele tem uma visão estratégica assim, sobre o final de semana, que nos ajuda também a, às vezes, passar essa ideia também para os demais, né? Então essa troca é muito importante. Ele sempre tem uma cabeça muito um olhar estratégico sobre o final de semana, diferenciado. Então essa troca é muito boa e faz com que a gente sempre eleve o nível. E outra coisa no meu dia a dia, o sangue frio, né? Aquela coisa assim, cirúrgica com ele, né? Não é afoito, não é nada, é cirúrgico tê-lo, né? Ele põe tudo no seu lugar no tempo, né? Ele é cirúrgico e também, assim, ele faz a coisa com calma, como acho que você falou, né? Ele faz com calma, então a gente sempre tem um bom embasamento aí na hora de fazer e sem ser muito emocional, assim, sabe? Mais racional na operação. Obrigado, senhor. Valeu. Bora pra corrida agora. Bora, vamos embora. Conta um pouco pra gente, carro 2026 NASCAR, qual que é a novidade? Tá aqui do ladinho, ó, 26. Fica mais bonito que o número 0 do que o número 26 aqui. Tá bonito. Não experimentei ainda, curioso, tá bonito. O banco já não é tão central assim, já vem um pouco mais pro lado esquerdo, mais moderno. O motor mais moderno, com mais potência e mais leve e menor, que é importante. E parece mais rígido, né? O NASCAR hoje é muito legal, mas ele ainda nos duelos ainda deforma muito, ele é um pouco frágil. Esse carro já parece muito mais parrudo, digamos assim, do que
do que o carro 25, que já é um projeto mais antigo, um projeto excelente, mas que ficou antigo. Então, tô curioso para saber como é que vai o 26, tomara que vá bem. Tomara que eu esteja na categoria, ainda não está 100% confirmado, lembrando sempre. Aí, aproveitando o dia de hoje, tá um pouquinho complicado, né? Muito complicado, né? Um pouquinho não, se tivesse só um pouquinho eu tava feliz. Cara, eu tive problema, em 2 voltas eu tive um problema de potência de motor. O setup não tá bom, mas eu não pude trabalhar porque tava ruim. Tive um problema elétrico que ocasionou a parada de funcionamento da caixa de direção, que ela é elétrica, então eu fiquei sem direção hidráulica. E eu ainda tive um problema de comunicação, de rádio, e no final da volta ainda as marchas pararam de trocar. Eles acham que tudo é oriundo da parte elétrica, que foi desencadeando vários problemas. Então, vamos ver se agora resolve. Mas hoje aqui tá complicado, hoje vai ser fácil não. Vai ser fácil não. Melhorou? Vai ser fácil? Acho que vai. Tá confiante, meu Deus. Kaká, a gente tem um objetivo entre os 10, cara. Se for o primeiro ou 10, eu tô feliz, velho. Não, a gente brigou pela pole praticamente toda, tirando o Tarumã, a gente brigou pela pole em todas as classificações. Mas aqui, cara, os 2 treinos eu tomei 2 segundos. Para abertura de box. Outro nível. O piloto regressivo para abertura de Mas é que você falou, já não tô preocupado com a pole. Qualquer lugar entre os 10 eu tô feliz. Tomar aquela inversão dos 10, qualquer lugar entre os 10 eu tô feliz. Essa ordem, senhores. Piloto para abertura de box. Tá legal. Ficou bem traseiro em tudo, eu perdi pouco na 1. No lago deu uma traseirada, na 0 deu uma traseirada, lá no miolo também. Como se você levantasse atrás para ajudar a frente, não chegou a ajudar a frente e piorou as aproximações, entendeu? O motor deu uma pequena melhorada, mas ainda falta um monte. É torcer para ficar entre os 10. Torcer para ficar entre os 10. Vai ser difícil. Para ficar entre os 10 tinha que ser 56, eu acho, por aí. Aqui ainda freiei antes, ainda cabia mais. Eu não sabia se ia parar, entendeu? Ainda faltou aqui um pouco. Eu mais 7 décimos. A 3 décimos rápido, Miguel. Eu te falei, a minha briga aqui é com o Pitold e o Zonta. Hoje fez roxo. Girou. O Dudu aqui quebra a primeira volta. 121 milésimos. Ó, do Zonta eu ganhei por 12. É a diferença. Opa, 34,002, hein? Se eu toso subir rápido, ele me ganha, porque ele é muito rápido de motor. 1,50. 534 metros mais grande. Então é bom, vai me fuder. Tirou bem o Felipe Toso nos treinos da NASCAR Brasil. Vem pra fechar a segunda volta o Felipe agora. Vamos ver. Bom, do Zonta. 02. Eu ganhei dele por 17, ganhei dele por 12. O Felipinho, acho que vai passar. Não, o Zonta não vai. Ele passou. O Zonta não vai, porque é a última passada dele. O motor dele é absurdo. Nossa, a última Marcelo do Felipe. Esquece. Mas o Zonta, para mim passar, tem que fazer uma passeio melhor do que essa. Entendeu? Não vai fazer. O Zonta também, 34,14. Tomou 3 décimos de no freio. Ganhava 3 décimos na última. Olha o Zonta. Vem o Zonta. Queria que tivesse ganhado o Camilo.
Se o Vitold conseguir entrar na frente do Camilo, vai ser bom. Olha o Dudu. O Dudu tá arrebentando o tempo. Nossa, o Dudu tá vindo de caminhão. Olha o tempo do Dudu. 50-0 vai virar. Sabe porque agora é o seguinte, faltam 5. Mais o Galide. Se os 5 melhoram... Se os 5 melhoram, eu sou nono. Tô dentro já, entendeu? Se os 6 melhoram, os 5 faltam mais o Galide, eu sou 10º, entendeu? O Zonta e o Camilo estão pendurados. Se os 5 melhoram, ele é 10º. Olhando de fora, joga a responsabilidade pra quem entra ou não? Cara, eu acho que não chega a Ou ser sua uma responsabilidade que nem quando você tá lá, ela é maior ainda? Eu acho que não chega a ser uma responsabilidade. Mas óbvio que meu carro não está com o desempenho das outras etapas, então eu estava muito preocupado. Tinha que ficar entre os 10. Eu estou em quarto, faltam 6 carros. Ou seja, se os 6 melhorarem, eu sou 10º, estou dentro dos 10. Estou na inversão. Mais longe. 7 décimos do primeiro, muito longe, muito longe. Mas assim, você tem caras muito fortes também. O Zonta tá para trás de mim, o Camilo para trás de mim, o Júlio Campos tá atrás de mim, Valdeno. O próprio Jorge Martelli fez poles na geral e tá 9 décimos atrás de mim. Então tá tendo umas diferenças, setup, motor, velocidade, que talvez a gente não teve no ano. Aqui tá tendo. Então, parabéns para ele que deu sorte que tem um motor bom, mas mesmo dentro da própria equipe, você olha a comparação com o motor do Toso, é outro bicho, diferente. Então, cara, é uma preocupação porque vale o campeonato. Então, assim, tem o que fazer até a corrida? Tem. Para amanhã, vamos mexer. Mas que tá entre os 10, a gente cumpriu o objetivo principal. Mas eu acho que, tirando o Tarumã, é a única prova que realmente a gente não disputou a pole. A gente ficou longe da pole, é agora a Interlagos. É a única prova. A pena. Posições? 10º na corrida de hoje, pole position na corrida de amanhã de manhã. A soma dos pontos de todo mundo dessas duas provas define o grid de largada da prova principal. Valeu! Seja bem-vindo, torcedor da NASCAR Brasil, a São Paulo. Falamos com a imagem do autódromo do Zé Carlos Patti em Interlagos, onde daqui a pouquinho o piloto Ricardo vamos estar na pista para que tenhamos o momento máximo da nossa volta. E verde, começa a etapa final da NASCAR Brasil em Interlagos. O espaço que eu tenho, a diferença que eu tenho, a Resumão, corrida, como foi na sua visão de engenheiro lá de carro? Foi uma corrida boa, conseguimos avançar bastante, largando de vai chegando. Nosso objetivo era o pódio, mas acabou faltando o push ali na última volta. Eu imaginei que o Vitor Gens tinha um push, a gente já tinha gasto para passar o Vitor Andrade, tentamos escapar, mas a gente chegou, acabou usando o push. Mas valeu, a gente avançou 6 posições e amanhã a gente larga na pole. Vamos tentar confirmar essa vitória amanhã para poder largar na terceira corrida em primeiro. O pessoal se mata muito, bate muito, cara. O pessoal bate muito, velho. Mas assim, depois analisar os dados, pegar ali o teu reporte do carro,
assim, da nossa equipe, você tinha o melhor ritmo do treino. O resto ninguém veio, ninguém. Todo mundo andou pra trás. Mas o Toso caparam o motor dele, não dava nada direto na corrida. Nada. Então, pode ser, mas assim, o resto do ritmo assim, da galera, que tá mais velho, veio se batendo, você não evoluiu na corrida. A gente ainda, quando relargou, a gente acompanhou o caminho do Casa Grande. Porque... a nossa motor é ruimzinho, né? E vem no vácuo só. Eu vi que a moto tinha que ter corrida na trave, subiu a divisão, eu falei, meu Deus, não sei se aquela hora que passou com push ou não também. Também se ele passou com push aquela volta, nem poderia. Pode, cara, você tá errado nisso. A Stock que só pode completar a volta. A NASCAR só não pode na largada. Na segunda reta eu já posso. Eu não quis discutir porque eu não ia usar, entendeu? Eu fui falando, mas não, ele administrou. Eu não quis, mas eu acho. Vamos conferir a regra de novo, porque vai uma categoria, volta a outra, confunde. Eu acho que aqui você só não pode na largada ou na relargada. Mas não diz você não tem que completar a volta. Já poderia ir subindo, entendeu? Mas eu também não quis usar, porque eu tava longe para ultrapassar o Thiago. Eu ia queimar o push, entendeu? Porque ele ia me frear e eu ia perder o push, então não quis usar. E acabou porque ele me encostou, eu tive que usar para passar ele, porque eu não queria usar, senão eu teria para a última volta. Sim. Mas o meu motor não é igual ao do Gens passou ele na reta, eu não passaria, sem push eu não passaria. E aí os caras vão pra lá, vai pra cá, ele vai pra esquerda, ele vai pra direita. Os caras fazem uma zona, velho. Pô, desnecessário. Mas foi bom, cara, avançamos 6 posições. Qual foi? Quarto? Cheguei até em terceiro, o Gens me passou com push na última volta. O motor não tá excepcional, mas eu vi 5-1-2, 5-1-3 na corrida. Foda, né? Não, com certeza. Pelo menos ganhava. Hã? Tava bom. Tava meio foda no laranjinha. Traseiro ou dianteiro? Não sei se você é sempre brigando com alguém, você... Depois eu vou assistir. Às vezes a frente estava ruim, às vezes não no laranjinha. O bico de pato estava difícil de entrar à frente. E no laranjinha um pouquinho traseiro. Mas tava bom. Cara, final da primeira corrida, bons pontos. Não, avancei bem, mas o meu capô desencaixou, ele ficou levantando e freando na reta. Eu perdi muito de reta no final da prova. E o Gens tinha um push na última volta, me passou com o push. Na última volta eu não tinha. Eu tentei evitar os acidentes e acho que fui feliz nisso. Mas ao mesmo tempo, ao não evitar acidente, acabei tomando uma enfiada ali do Ibiapina, que aí depois ele se enroscou com o Zonta. Do Andrade, que se jogou também me encostando sem necessidade e aí acaba dando distância pro pelotão da frente. E aí eu não consegui fazer frente ao Gens que eu precisava. E aí ele acabou usando o push na última volta, mas faz parte. Bora pra amanhã então. Bora pra amanhã, foi bom. Eu avancei 6, o Thiago avançou 6, o Casagrande avançou 4. Então assim, a gente tá na disputa pela posição do grid. A questão é que amanhã eu sou pole, o que é excelente, mas também eu não tenho mais o que avançar, é um avanço de 6. E eles têm posições para avançar que eles largam mais para trás amanhã. Casagrande larga de 6º, o Thiago larga de 3º, ou seja, o Thiago ainda pode avançar mais, o Casagrande também. Então vai ser uma boa disputa para ver quem está na pole na corrida principal.
não pode acelerar em zona de aceleração, não pode acelerar. Os caras deixam 8 carros e vem acelerando, vem todo mais rápido que a primeira fila. E ele largou 300 metros antes da zona de aceleração, ou seja, ele resolveu punir a primeira fila. E foi eu e Tito, fomos engolidos. Eu vi, eu parei atrás de você. Os diretores de prova estão para a corrida para fazer uma função que ela seja harmoniosa e que ninguém tenha desvantagem sobre ninguém. Mas eles gostam de ser protagonista, igual o juiz de futebol, então eles gostam de causar o caos para ser protagonista. Eu achei que tivesse alguma margem pra cima, não entrou mais. Larga no lugar certo, que todo mundo larga certo. Eu parei atrás. Mas o Tito também não largou. Porque a gente está largando na primeira fila, a faixa de aceleração está lá longe, e ele largou antes, só que os caras na frente estão vindo mais rápido. Não, a galera da frente, assim, eu vi tirando, fazendo elástico, então eles aceleraram e já estão... Os caras estão 15 km mais rápido, pô. Isso aí. Caralho. O Valdeir e os outros são especialistas nisso. Arranque, pau. O que aconteceu na largada? Hã? O que aconteceu na largada? Não, cara, na largada existe uma regra e o diretor de prova entra ele entra no rádio, inclusive, para falar, olha, líder, só acelere depois do cone. E existe uma regra que ninguém pode deixar mais de um carro de diferença para ninguém, quer dizer, é um carro de diferença, um carro de diferença, um carro de diferença. Aqui o pessoal começa a deixar 2 carros e vem quebrando a velocidade mais rápido que o carro fila da frente. E ninguém pune. Aí o pessoal começou a deixar 3 carros, começou a deixar 4 carros. Então estão deixando uma distância e vendo mais rápido. Sendo que dessa vez o diretor de prova, depois ele me mostrou na imagem que é meio que justo quando eu toquei na faixa de aceleração, mas dentro do carro o reflexo é que ele apagou até antes da faixa de aceleração. Ou seja, ele puniu a primeira fila. Só a primeira fila não podia acelerar, porque todos os outros já estavam acelerando para alcançar a primeira fila. Então a segunda fila vinha um pouco mais rápido que a primeira, a terceira fila estava um pouco mais rápido que a segunda, a quarta fila um pouco, porque estava todo mundo alcançando. Você vai alcançando a 3, 4 km mais rápido que o carro da frente, sabendo exatamente onde vai largar. Ou seja, não foi nem o líder e nem o sinal que largou, foi o cone. Porque se ele vai apagar exatamente quando o primeiro alcança o cone e é o que ele apaga a luz, todo mundo sabe. E se o pole não pode acelerar, o de trás vem acelerando, sabendo que na hora que o cara alcançar o cone ele vai acelerar, ele está mais rápido. Dito isso, chegaram 8 carros um do lado do outro, quer dizer, a segunda fila pulou, a terceira fila pulou, virou uma fila de 8 carros para fazer o S2 e é óbvio que vai ter problema. Então teve gente com pneu furado, gente com carenagem levantando, eu preferi não bater, perdi 3 posições, depois acabei recuperando até elas. O Tito já foi do meu lado, também perdeu um monte de posição, então a primeira fila foi punida. Vendo isso na segunda largada, o Gens era o pole, ele acelerou antes dos cones, o que teoricamente estaria errado, mas ele fez certo. Porque assim, cara, já que o cara vai apagar a luz tão antes, eu vou acelerar eu antes do cone. E mesmo ele acelerando antes do cone, o Gabriel foi por dentro e o Dudu foi por fora e chegamos 4 na freada pro Ayrton Senna. Porque, de novo, só o líder não pode acelerar. Quer dizer, ele está sendo punido por estar na pole position. É uma loucura. E foi isso que aconteceu, quer dizer, eles estão permitindo que os carros tomem distância, venham mais rápido que a fila da frente. O primeiro não pode acelerar e eles estão largando antes do que deveriam. Então, eu subi para falar isso com eles. Papo amigável, bom. Eles concordaram com tudo que eu falei, entenderam o motivo, mas também me mostraram as ferramentas que eles têm. E aí eu vou falar, cara, se eu tivesse na torre eu também não punia ninguém. Porque eu vi as imagens, cara, e eles não têm drone, eles não tinham imagem lateral, eles não tinham imagem de drone. A imagem que eles têm corta para a largada já quando os carros já estão a 50 metros do cone, ou seja, o carro que tinha deixado 3 carros de distância já estava com 1, porque estava vindo mais rápido, mas já estava para largar. Então assim, ele falou assim, cara, eu entendi o que você falou, concordo, foi exatamente isso que aconteceu, mas vamos tentar mudar o procedimento, quer dizer, criar uma faixa de aceleração mais longa e não largar assim que entrar na faixa de aceleração. Quer dizer, esperar o líder acelerar para ele poder compensar que a velocidade do cara de trás, e aí quando eles estiverem com velocidade parecida eu apago, porque realmente aconteceu, eles entenderam o fato. Acabou que o prejuízo não foi tão grande, me passaram 3 carros, eu preferi não encostar em ninguém, recuperei até ficar em segundo. Quando eu estava em segundo,
Casagrande e Dudu eram mais rápido que eu e o Gens. O Dudu vinha muito rápido. Muito rápido. E faltando 3 minutos para acabar, eu sabia que eu ia perder a posição para ele. Eu falei, cara, então eu vou usar o push agora para passar o Gens e deixar o Dudu brigar com o Gens. Porque se eles se engalfinharem, eu acabo escapando e acaba a corrida em primeiro. Porque se eu não fizer nada, eu vou terminar em terceiro. Então vou tentar ganhar. O Careta era terceiro, porque o Dudu ia me passar, todo mundo ia usar o push na última volta. O Careta era terceiro. E tentando ganhar, acabei sendo quarto. Porque eu usei o push, passo o Gens. Só que na volta seguinte, eu cometo um erro. E na hora que eu fui botar a segunda, entrou a primeira, a roda traseira travou. E aí eu perdi as posições já antes da reta. Mas já naquela reta, o Dudu ia usar o push, né? Tanto que ele usa, e aí vai para primeiro. E o Gens deixou para a última volta para passar o Gabriel, mas eu já estava atrás. Ou seja, eu acho que se eu faço caretinha, eu chegava em terceiro. Mas eu tentei ganhar e fui quarto. Terceiro ou quarto é basicamente a mesma coisa. Tentei a vitória com um carro que era mais lento que o do Dudu e a minha única alternativa era essa. Se eu espero para usar o push no final, o Dudu me passaria, eu seria terceiro, todo mundo usaria igual na última volta e não mudaria nada. Talvez o Gabriel não tivesse me passado, mas ou se me passado ia ter que usar o push, eu usava na última volta e repassava ele igual o Gens fez. Então o Gens era líder, eu era segundo e o Dudu ganhou. Ou seja, o Gens foi segundo, ou seja, o Dudu iria passar a gente. A minha alternativa de fugir dele era passar logo o Gens e tentar abrir, faltando 3 minutos para acabar. Agora larga em terceiro? Larga em terceiro, se eu não me engano, o Gabriel é o pole, o Gens é segundo, eu sou terceiro. Uma boa posição de largada para a final. Mantive em segundo no campeonato da Special Edition. O Gabriel deu uma fugida. Preciso contar não só com bom desempenho, com um pouquinho de sorte também para conquistar o título, mas o Gabriel fez uma grande temporada. Se ficar na mão dele tá ótimo, porque também merece pelo trabalho que ele fez. Bora correr então. Bora correr, tem mais meia horinha. Pra acabar o ano. Pra acabar o ano não, temos Stock Car semana que vem aqui mesmo em Interlagos. Acabar nasce. E vai fazer uma pergunta, eu sei que o barco é legal pra caralho, mas dá saudade, no meio das férias começa a dar aquela coceira assim, que eu sei que você não vai no kart, entendeu? Que eu vejo o Diego aqui, começa a fazer 500 milhas da granja, começa a virar... Quando eu tava fazendo só uma categoria e a gente não tinha filhos, ou só o Cadu era pequeno, acho que a gente não tinha filho. Eu fazia só uma categoria, chegava nas férias, eram mais longas, a Thali falava assim, você não quer ir pra andar de kart não? Você já não é na hora de sair de casa não? Você andar de kart? Agora as férias não são mais tão longas, né? Os campeonatos têm acabado muito no final de dezembro. E já na primeiro domingo de março já tem corrida, teve ano que foi fevereiro. Mas são 60 dias. É um privilégio, a gente tem as férias maiores do que a maioria das pessoas. Então a gente tem 60 dias de férias. É um baita privilégio isso. E dá saudade sim, cara. Dá vontade de voltar pro autódromo. Eu não tô igual o Hamilton não, nessa pegada de... doido pra acabar o ano e não quero saber do ano que vem, não. Eu não tô nem doido pra acabar o ano, tá legal. Digo mesmo, cara. E não quero, e já quero que o ano que vem chegue logo. Eu gosto de estar no autódromo. Me irrita, me estressa, mas eu gosto de estar no autódromo. Se a gente pensar, foi praticamente final de semana assim, outro não, o ano inteiro dentro do autódromo, gente. Se a gente pensar em 12 mais 9, então, 52. São 52 semanas no ano, 21 mais finais de semana de corrida, mais a Fórmula 1, que eu acabo sempre estando muito ativo, são 22 finais de semana no autódromo. Mas não é bem 52 finais de semana, né? De janeiro e fevereiro não tem corrida. Sim. Então você tira aí 8 finais de semana, mais os 2 últimos domingos de dezembro, você tira 10. Não vem você com a matemática que eu sou ruim. É o que você falou. 42 semanas, 22 corridas, quer dizer, praticamente semana sim, semana não. Mas o segundo semestre é muito intenso. Se você olha bem o calendário, geralmente eles põem mais corridas no segundo semestre. Então, o primeiro semestre, às vezes é uma corrida a cada 3 semanas. E aí chega no final do ano, é praticamente todo final de semana. Eu acho... Esse aqui... Teve uma folga, né? Teve NASCAR. Teve um feriado, no feriado. Um feriado. Stock, NASCAR e vai ter Stock. 6 semanas, 5 corridas. Sim. 6 semanas, 5 corridas agora no finalzinho do ano. O segundo semestre é sempre mais puxado, é quase todo final de semana no autódromo.
tô numa outra fase de vida. Eu não sentiria nada se eu não tivesse filhos, mas hoje sente falta da casa, dos filhos, estar junto com eles, de acompanhar o crescimento deles, seja 100 semanas praticamente sem ir em casa, passando 1 ou 2 dias por semana só em casa é muito pouco. E a família sente. Quando eu não tinha filhos, ótimo, estava viajando pelo mundo e não tinha problema, mas hoje em dia sinto um pouco isso. Sei que a família sente um pouco isso, mas não tem jeito. Também cresci assim, um pai que viajava, muito mais do que eu até. E tô aqui firme e forte, bem, amo meu pai, então assim, mas não é a melhor coisa do mundo. Então, é aproveitar ao máximo as férias em família, 60 dias ali grudado com a família, para tentar compensar. Não seria a palavra ideal, mas para tentar compensar um pouco isso. Brinca que a última corrida que fica na memória é a que vale, né? Você é tão bom quanto sua última corrida. Essa é uma verdade. E... Vai dando. Rapaz, o gogó dele não acaba, né? Ele grita o dia inteiro. Ei, Kaká, pode tirar foto? Vamos lá, vamos fazer, tamo ao vivo, aparece no vlog aí. Pronto. Mas deixa a pergunta acertada aí. Vai, irmão. É o Kaká Bueno aqui com a gente. Parabéns. Valeu. Vai andando. Vamos andando, isso aí. Isso aí. Ah, tá filmando também? Você vai aparecer no nosso clipe agora. Ah, então, e você tá aqui no meu também, ó. Tamo junto. A gente fez o hino lá, Kaká. Eu vi, cara. Não só o hino, como as músicas. E as novidades do rock, gostei pra caralho. Que da hora. Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto, hein? Sucesso sempre. Cadê a foto? Aí, ó. Valeu. E, cara, o carinho da galera. Você é tão bom quanto a tua última prova. E foi legal ser protagonista da NASCAR. Se eu não errei a conta, totalmente novo. Sou bom de conta. Se eu não errei a conta, eu fui vice-campeão da Special, 3º lugar no Campeonato Geral. A Special ficou na mão do Gabriel Casagrande, o título geral na mão do Rubens Barrichello. Cara, então assim, ficamos entre os grandes, um excelente ano. E aquele gostinho de que se não tivesse tantos problemas no meio do ano, ali no começo, na verdade, mais no começo, a gente podia sonhar mais longe. E a última corrida, cara, não deu pra atacar nem o Gens, nem o Gabriel em nenhum momento, fiquei perto deles, mas não deu pra atacar em nenhum momento eles. Compartilhando. Faz parte um pódio, bem dividido, com bons amigos. Agradecer. Feliz. Tomara que eu esteja de volta. Piloto. Na temporada do ano que vem da NASCAR, não tem nada garantido ainda. Tomara que a gente esteja de volta. Lindo campeonato. Que vai ter um carro novo, que eu acho que a principal coisa que precisava evoluir é um carro. E vai ter um carro novo na temporada do ano que vem, então vamos fazer um esforço aí pra estar junto, mas ainda com a cabeça sem parar pra pensar demais. Absolutamente todos que se empenham. A retrospectiva é positiva. Talvez se a gente começasse o ano liderando o campeonato forte e terminasse como foi o começo, é o que você falou, né? É a última etapa, a gente estaria com gosto amargo. Mas está com gosto de avanço e sempre andamos bem. Então, não que na Stock não tenha andado bem. Lá também a gente teve muitos problemas, mas a gente sempre andou bem também. Mas aqui foi especial reencontrar a RC, equipe que eu ganhei 2 títulos de Stock, que eu ganhei um título de Endurance. Dessa vez a gente não levou o título, mas passou perto.
Vendo de fora, eu diria assim, você se divertiu, tá? Ah, me diverti. Me irritei também em alguns momentos, faz parte. Eu gosto de fazer a entrega do mais alto nível e me chateia demais quando eu não consigo fazer a entrega do nível que eu acho que as pessoas merecem receber. E eu gosto de tudo perfeito, mas às vezes eu também cobro que todo mundo faça tudo perfeito, mas nem eu consigo fazer tudo perfeito. Eu também erro. Hoje na corrida 2 eu errei, eu meti uma primeira marcha na junção, joguei uma liderança fora, que não mudaria nada no campeonato devido ao que aconteceu na última prova. Nem sequer mudaria o grid da última prova, então não mudaria nada, mas talvez deixei de ganhar uma prova a mais esse ano. Então, ninguém veio me dar bronca, mas eu merecia, tá? Alguém devia ter me dado uma bronca. Eu vou dizer assim, a Thalia não ganhou a medalha dela, ela que vai te dar bronca, tá? Não, mas ela tá levando o troféu pra casa. Mas ela gosta da medalha, tá? Mais uma medalha hoje. Porque a vitória das corridas preliminares são medalha. Tá? Um troféu que a gente vai ter que arrumar. Ó, e vou te falar, apesar de ser um terceiro lugar, eu vou ter que arrumar um lugar, porque é bonito o troféu. Não, bonito. mas na verdade a minha teoria é a seguinte, eu acho que deveria ter troféu para o primeiro, aí o segundo e o terceiro medalha, e aí campeonato, logicamente, entendeu? Eu acho que podemos repensar isso. Tá bom. Ele não atropela a gente não, ele não é maluco, Tá bom, ele não é maluco. Valeu, Kaká. Tá bom, valeu, rapaziada. Hã? Encerrando a NASCAR. Encerrando a NASCAR, mas não um ano, tem mais uma semana de corrida. Stock Car Interlagos, semana que vem tá aqui. Bora. Mais uma, vem que não acabou. E a gente acaba o vlog assim, no chão do estacionamento, passando desodorante. Olha a mala, vai vendo a situação da mala. Olha isso, gente, o carro assim. A gente vai deixar o carro no aeroporto, porque terça-feira ele tá de volta, ou quarta, sei lá. Olha isso. Ali, será que vai dar certo? É lógico. Vai vendo, gente. Vai ver se ele é bom. Deu certo. Senhora, hein? Olha lá. Não vai botar nada aqui não?